Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Galego do Leite para a leitura do texto bíblico. E convido o vereador Alexandre para vir para o plenário. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 13 e 14. Amém. Eu passo a palavra ao secretário para a leitura do expediente. Dando continuidade à sessão da 7ª Sessão Legislativa Ordinária da Casa Félix Araújo, em 28 de fevereiro de 2018, da leitura do expediente, das atas, da 5ª Sessão Legislativa Ordinária realizada em 22 de fevereiro de 2018, da primeira audiência pública realizada em 22 de fevereiro de 2018, dos comunicados de número, são diversos, que vai de 26, 98, 18, até o 30, 49, 70 de 2017, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando essa casa a liberação de recursos. Como também dos ofícios 014 e 015 de 2018, do senhor Naelso Gomes Filho, diretor-presidente da ANDE, Nelson Gomes Filho, diretor-presidente da ANDE, encaminhando os balancetes referente ao mês de dezembro de 2017. O projeto de lei de número 024/2018, de autoria do vereador Márcio Melo, dispõe sobre a instituição de Comissão Municipal de Acessibilidade em Campina Grande, considerando a Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência e da Lei Complementar Municipal 095/2015 e da outras providências. No tocante ao 025/2018, de autoria do vereador Pimentel Filho, garante o direito ao pagamento de meia entrada em eventos culturais, esportivos e lazer às mulheres do município de Campina Grande durante o mês de março, em comemoração internacional da mulher. Já no tocante ao projeto de lei 026/2018, de autoria do vereador Saulo Noronha, dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento rotativo para uso de mototáxi vinculadas às empresas de Disque Moto e da outras providências. Lida, senhora presidente. Peço à Secretaria de Apoio Parlamentar o arquivamento do expediente e, abrindo o pequeno expediente, com a palavra o primeiro inscrito, o vereador Márcio Mello. Normal. Não foi, Brunão? Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a imprensa que cobra os trabalhos aqui na Câmara. Cumprimentar os assessores. Enfim, o tema que eu venho a essa tribuna ocupar o pequeno expediente é um tema bastante importante em nossa cidade, vereador Rui, que é a questão, vereador Galego do Leite, da insegurança, que toma conta não só da nossa cidade, mas de todo o Estado, logicamente. E colocamos um requerimento, mais uma vez, nesta casa, pedindo e sugerindo que o governo federal, através do senhor presidente, vem adotar algumas medidas na cidade de Campina Grande, em especial na Paraíba, para tentar combater essa onda que cerca não só a Paraíba, mas em especial a cidade de Campina Grande. Os bandidos estão tomando de conta. E eu estava agora há pouco conversando com o Carlos Souza ali, dando alguns esclarecimentos junto a Josimar Barbosa Manso, falando a respeito desse nosso requerimento, pela seguinte questão. Eu falava, vereador Luciano Breno, que é muito bom, quando chega tempo de eleição, alguns grupos, vereador Alexandre, pedir intervenção
na cidade de Campina Grande para que o Exército venha às ruas para empatar ou tentar inibir um cidadão de bem, vereador Alexandre, sair para exercer sua cidadania. Aí você vê o Exército se vir para fazer barricadas, o Exército, vereador Bruno, está revistando nas ruas, né, pessoas de bem, famílias, cidadãos que vão exercer sua cidadania. Mas, quando nós pedimos aqui e solicitamos que o Exército venha fazer barreiras, que venha, vereador Lula, tomar de contas, né, ajudar, auxiliar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a unir as forças para combater a criminalidade, combater a onda de assalto que está acontecendo na nossa cidade, somos interpretados de outra forma. Então, para mim, isso não é vergonha e não é constrangimento algum, vereador Lula, vereador Janduí, vereador Rui. Eu pedi auxílio ao governo federal, até porque o governo do Estado não tem atendido os apelos dessa casa e nem da população. E temos que fazer alguma coisa, vereador Luciano Breno. Não podemos ficar de braço cruzado e concordando. Até porque, constrangimento para mim, vereador Alexandre, é chegar um bandido e colocar uma arma na minha cabeça e me sequestrar ou roubar alguma coisa, né? Levar um carro, como tem acontecido diariamente. A vereadora Ivonete Ludogero, agora mesmo a família dela foi vítima disso. A filha dela, um bandido chegou, apontou um revólver, colocou na cabeça dela e roubou o carro da filha da vereadora Ivonete. Ontem, no dia de ontem, aconteceu isso com o vereador Pimentel. Uma sobrinha dele foi assaltada no Alto Branco, levaram o carro dela. E isso, vereador Lula, acontece diariamente. Para mim, isso é constrangimento. Para mim, isso aí tem que ser tomado uma providência. Agora, dizer que o Exército vem para as ruas para pedir um documento, para revistar, para fazer barreira, isso é constrangimento ou é loucura? Paciência. Eu acho que chegou a um ponto que temos que tomar as providências. E temos que pedir ajuda. Se o governo do Estado não ajuda, não equipa os policiais, não valoriza os policiais, não contrata policiais, temos que recorrer a outra instância. E a instância que temos que recorrer é a instância federal. Porque dependemos dela, vereador Rui. Só não pode, amigo, aí me permitam que a bandidagem tome de conta da nossa cidade, até porque lá no Rio o Exército está lá auxiliando a polícia e não vai dominar morro, não. Vai fazer barreiras, vai estar ajudando, auxiliando a polícia lá em parceria para combater o crime e diminuir aquela onda de assalto que está havendo, de sequestro, para que o cidadão possa andar, sair de casa e voltar para casa tranquilo. Então, Campina Grande, temos que pedir da mesma forma, temos que convocar essa questão para unir as forças. Então, o nosso requerimento é nesse sentido, é de mais segurança, é de trabalhar em união, vereador Rui. Só não podemos estar com medo de sair de casa agora, de levar sua família para passear. Porque o que está acontecendo em Campina é isso. Você sai de casa e tem que rezar, pedir a Deus que você possa voltar em paz. Campina, só mais um minuto, senhora presidente. Campina Grande, hoje em dia, você não pode ir para o Açude Velho, onde você passeava, caminhava, você poderia escutar um rádio, você poderia levar um celular, você poderia andar à vontade com um trocado no bolso para tomar água de coco, né? Comprar Hoje em dia você não pode. Se você vai para lá, andar de bicicleta, fazer alguma coisa, você fica com medo, porque você está à mercê dos bandidos. A qualquer hora chega, leva e fica por isso mesmo. E não estamos vendo um policiamento ostensivo na cidade. O que estamos cobrando é mais segurança. É que o governo do Estado venha apresentar um plano para que possa combater. Não um plano para estar ali fazendo fiscalização de 10 horas, 11 horas da manhã, atrás de um pai de família, porque está com um carro atrasado ou está com a moto atrasada, vereador Lula. Aí isso aí para mim não vale não. O que precisamos é ter um plano que combata a bandidagem e aí sim, Campina Grande volta a ser uma cidade segura, a Paraíba, porque estamos, volto a dizer, aberto. Campina Grande, hoje você entra pelos 4 pontos de Campina Grande, não tem uma barreira policial, não tem um posto de polícia federal. Aí sim, é essa a nossa cobrança e vamos continuar cobrando. E se for preciso haver intervenção, vamos ser a favor, porque eu sou a favor da segurança, não só na nossa cidade, mas na Paraíba. O próximo inscrito é o vereador Luciano Breno. Bom dia,
Bom dia a todos. Queria resumir a minha saudação na pessoa da nossa presidente, Wandete Lugero, por questões de economia de tempo, já que o tempo do pequeno expediente é apenas 5 minutos e o que nós temos para abordar nesta manhã é algo de extrema importância. Primeiro, dizer que ontem estive reunido com o superintendente do STTP, vereador Saulo, onde foi elaborado um projeto para sinalização total da Feira Central. A Feira Central, nós temos tido uma luta tremenda para que aconteça a tão esperada revitalização da Feira Central e, desde o início do nosso mandato, que nós temos dedicado boa parte dele em prol da Feira Central. Semana passada houve uma reunião na Feira Central, eu não pude estar presente, porque no mesmo dia faleceu uma pessoa amiga, mas ontem discutia sobre algumas ações que iremos retomar junto à Feira Central. Uma das maiores reclamações dos feirantes é exatamente a entrada de veículos, principalmente de moto, na Feira Central, dividindo o espaço com os feirantes. E muitas vezes causa até um acidente, vereador. Aquelas motos, do cano da moto muito quente, vereador Rui, e bate nas pessoas e não é lugar de moto estar transitando, né, dentro do meio do acervo da Feira Central. Então, ontem foi elaborado esse projeto, exatamente, já baixa até a falta de organização, digamos assim, que nós vamos também estar tentando trazer, né, inclusive me reunir também com o doutor Geraldo e com o André, para que a gente possa entrar com ação mais efetiva na Feira Central, para tentar, enquanto não sai a revitalização, organizar melhor aquela feira, para que as pessoas possam estar ali fazendo as suas feiras. E outro assunto que me traz aqui, nesta manhã, esse é um pouco mais complexo, mas estive conversando esta semana com o doutor Helder, doutor Max, lá no Hospital da FAP, onde pude ouvir por mais de 3 horas a situação, compreender um pouco da situação que se encontra hoje o Hospital da FAP. E uma das coisas que aí eu quero chamar a atenção aos colegas vereadores, uma das coisas que eu saí mais impressionado daquele lugar foi em relação à tabela aferida pelo SUS, de todos os procedimentos realizados, não só naquele hospital, mas em toda a rede pública, como, por exemplo, um simples exame de sangue, como a gente é conhecido, que a gente chama, R$ 1,60 é pago pelo governo federal. Um parto, né, incluindo toda a despesa hospitalar, é em torno de R$ 200. Um valor que não se entende, né, como justo, até porque não se pode nem sequer cobrir a despesa do hospital, isso ainda incluindo a despesa que se paga para o médico. Então, você fazer um exame no hospital e o governo federal repassar, vereador Álvaro, R$ 1,60, R$ 200 de um parto, né, de um cesáreo, não tem nem o que se discutir. E pensando nisso, nós conversamos com os diretores daquele aparelho tão importante e nós vamos provocar uma ação para que a gente possa, em nível nacional, partindo de Campina Grande, nós possamos começar a reivindicar que haja uma mudança nesse sistema, embora, né, não seja competência da Câmara, mas é competência de qualquer cidadão, uma ação popular. Então,
É isso que nós vamos tomar como iniciativa para que haja um movimento a nível nacional, para que a gente possa tentar contribuir para que melhore, e aí melhorando esses valores, com certeza irá melhorar o atendimento dos hospitais de todo o país. Muito obrigado. Eu convido o vereador Márcio para assumir aqui a presidência, para que eu possa usar o pequeno expediente. Meu bom dia a todos e a todas presentes na casa, meus colegas vereadores, imprensa e público presente, os funcionários da casa. Eu vou usar, raramente uso pequeno e grande expediente nessa casa, e só quando o assunto é de relevância que eu costumo usar. Eu gostaria apenas de esclarecer, já que eu ontem não pude comparecer à sessão, por conta de um convite para prestar alguns esclarecimentos no Ministério Público Estadual, e pela manhã eu fui preparar a documentação que deveria levar para essa audiência à tarde. Mas eu queria só esclarecer, porque fui muito questionada, indagada, e recebi também muita solidariedade, principalmente da imprensa, que cobra os trabalhos dessa casa, e dos colegas vereadores, em relação ao episódio que aconteceu com a minha filha caçula, Ana Carolina Ludgério, no domingo à noite. Alguns entenderam que eu estava presente na ocasião do assalto, porque, naquele momento, ela tinha me deixado na casa da minha mãe, que eu vinha desde quinta-feira com problemas de enxaqueca. Ela tinha me deixado lá e tinha ido levar uma colega em casa em Itararé. Então, em questão de 5 minutos, do momento que ela me deixou e se dirigiu para levar a colega, aconteceu essa situação. Manel estava em Alagoa Nova, quando a minha filha mais velha ligou para ele, ela e ele entenderam que eu também ainda estava no carro junto com as meninas. Na realidade, eu já tinha ficado na casa da minha mãe para tomar a medicação, e já vim saber do episódio depois de Manel e depois de Ana Heloísa, que é a minha filha mais velha, que foi a primeira a quem a minha filha caçula recorreu. Ela passou por onde ela passa todos os dias para ir para a universidade, ali naquela, como é que chama? Que é uma ponte que vai para Facisa, e a colega dela mora vizinho ao deputado Guilherme Almeida, que quem conhece sabe. E ela ultrapassou ali, e quando passou, ela sentiu que uma dupla de moto saiu do escurinho da ponte e seguiu elas. Quando ela parou o carro para a colega descer na casa dela, eles, armados, anunciaram o assalto. 2 rapazes anunciaram o assalto, mandou elas descerem do carro, ficarem de costas, com as mãos para cima, e atrás do carro tinha mais uma colega, e um colega, um menino, de nome Vitor. E quando eles viram o menino descer do carro, que é um rapaz assim, da estatura do sargento Neto, foi que eles perceberam que tinha um homem dentro do automóvel, e apenas esse rapaz sofreu violência física, porque levou uns bons tapas para ficar calado. Ele, tão nervoso, não sabia o que fazer, então apanhou dos companheiros. Apanhou de mão, não foi de arma, nem de... E ficaram os 4, né, esperando eles conseguirem ligar o carro, né, e sair, porque o carro é automático, e eles não sabiam manusear. Então, durante esses 10 minutos que eles conseguiram fazer o assalto e ligar o carro e dar partida, esses adolescentes, que pode-se dizer, a minha filha tem 19 anos, e as colegas têm mais ou menos a mesma faixa de idade, ficaram à mercê de armas e de 2 bandidos de alta periculosidade. Pior do que isso, foi chegar na delegacia, ter que esperar delegado,
os pais dos meliantes vão para a delegacia enfrentar as vítimas, né? Foi o que ocorreu, né? O pai de um deles chegou a me propor o que faria para amenizar a situação do filho dele. Infelizmente, um policial que estava na viatura dirigindo, por sinal casado com uma pessoa que eu conheço, e que foi gerente minha no Banco do Brasil, esse rapaz ficou o tempo todo sentado no carro, conversando com a família dos bandidos. Quer dizer, onde nós estamos, não é? A moto que foi apreendida sequer passou pela mão da delegada e do escrivão, que depois de tudo finalizado, quando eu e Manel já tinha tomado uma medicação, me recuperado do susto e fui até a delegacia com o meu marido, chegando lá, a moto estava lá, mas ela não tinha sido... As meninas reconheceram a moto, reconheceram os bandidos, e assim mesmo essa moto estava sendo devolvida ao pai do bandido. Se nós não tivéssemos chegado no momento, a moto teria sido devolvida e o pai do bandido teria levado a moto para que outros fizessem outro tipo de assalto, como ocorreu ontem à tarde com a sobrinha do vereador Pimentel. Aí eu pergunto, onde nós estamos? Onde nós estamos? O menino Vitor, que levou uns tapas, sequer foi fazer exame de corpo de delito. Mas, quando nós saímos de lá, os 2 bandidos foram fazer exame de corpo de delito. Aí eu pergunto, onde nós estamos? Que inversão de valores é essa? Que inversão de valores é essa que, na vida que a gente leva, né, de políticos chegaram a mencionar que o carro só foi encontrado porque era de uma filha minha e de uma filha do deputado Manuel Lugério. O carro não foi devolvido por isso, não, minha gente. O carro foi devolvido porque eu tenho um amigo que está ali, o Sargento Neto, que tem experiência na polícia e conhece de perto a bandidagem e foi fazer uma varredura e encontrou o carro no matagal. Está aí o Sargento Neto, que não me deixa mentir. Ele e alguns colegas, eu aproveito para agradecer aqui de público a você e aos colegas que eu nem vi pela atenção. E, se não, o carro já tinha sido depenado. Estou mentindo, Sargento Neto? Estava aguardando só a hora boa da depenação. Um carro que eu comprei financiado em 48 parcelas e só paguei 3 parcelas. Eu tenho o carnê aí dentro da minha bolsa para quem quiser ver. Então, que inversão de valores é essa? Vitor levou uns tapas, mas não foi, relatou isso no depoimento, mas não foi para fazer exame de corpo de delito. Certo? A minha filha, graças a Deus, não sofreu violência física, mas até hoje ela não conseguiu dormir ainda de noite se não tomar medicação. Hoje foi o primeiro dia que ela saiu para voltar para a faculdade, porque vai passar todos os dias no mesmo local onde aconteceu esse fato. E eu ainda agradeço a Deus todos os dias de não ter sofrido nenhum tipo de violência física, nem ter sido sofrido nenhum tipo de atentado maior do que o já tão grande assalto. Aí eu pergunto, como é que nós vamos viver num país desse, com essa inversão de valores? O bandido é quem faz o corpo de delito, né? 2 dias ou 3 depois tem uma audiência de custódia e ele vai para casa pegar aquela moto que ia ser liberada se eu não tivesse presente junto com o pai de Ana Heloísa. Eu peço mais alguns minutos, que não tem ninguém inscrito no pequeno expediente e eu uso tão pouco esse espaço. A moto teria sido devolvida para continuar fazendo o que fizeram no outro dia, ontem, com a sobrinha de Pimentel, né? Nós não podemos, vereadores que estamos aqui todos os dias, ter nenhum tipo de regalia. Tudo que acontece com a nossa pessoa ou com algum familiar da gente vira fofoquinha de mídia social, de internet, de Facebook, né? Que chegaram a questionar que esse carro só tinha aparecido porque o ladrão soube de quem era o carro. Isso realmente não aconteceu. Graças ao Sargento Neto e ao seu trabalho junto com seus colegas, que conseguimos reaver o carro. E eu fiquei muito tranquila porque, graças a Deus, a minha filha não sofreu violência física, mas ainda não conseguiu dormir. Está dormindo na cama comigo, e a noite todinha dizendo, mãe, eu não consigo dormir, me dê remédio.
E ontem eu dei remédio para que hoje ela pudesse se levantar e voltar para o dia a dia dela da faculdade, que não pode estar faltando, não tem explicação para isso. Então, eu pergunto a vocês, que país é esse? Que leis são essas? Que o bandido tem proteção, que tem direitos humanos para o bandido, mas não tem direitos humanos para a minha filha que sofreu essa violência, nem para os colegas dela que sofreram essa violência. Vitor Moreno levou uns tapas dos bandidos, mas não fez corpo de delito. Mas os 2 bandidos foram fazer, para mostrar que ninguém tinha feito nenhum tipo de violência com eles. Quando, na realidade, você olhar de frente 2 criaturas que fizeram mal à sua filha, a seu filho, a seu parente, e você não poder dizer nem que ele é feio, né? Fica aí a minha indignação. Indignação que me consumiu de uma forma que, quando eu voltei da delegacia para casa de madrugada, eu tive uma crise de choro, coisa que eu nunca faço, um mal-estar, uma angústia da situação, de eu ver minha filha ali deitada e viva, né? E uma angústia da raiva interior, do ódio interior daquela situação. Certo? Eu não estava pensando em carro, eu não estava pensando nos celulares que foram todos perdidos, né? E ontem, uma vizinha do bandido, que conhece Manuel, encontrou os documentos lá pelo meio da rua e veio devolver os documentos pessoais. Quando viu o nome da menina, ligou ao caso e veio entregar. Então, olha, eu estou indignada, certo? Nós estamos num país onde os governantes que saquearam a população, a Lava Jato está dizendo aí, para enriquecer quem já era rico, para enriquecer quem já era rico, e deram esmola aos pobres, isso é chamado de golpe, né? Isso é chamado de golpe. Se roubou muito para privilegiar poucos e deu esmola a muitos, né? É chamado de golpe. Que país é esse? Que país é esse onde um jogador de futebol ganha em um dia o que a população de Campina Grande quase toda ganha em um ano? E eles são ídolos, todo mundo bate palma, certo? E o trabalhador recebe um salário mínimo e é humilhado pelo patrão, é humilhado no meio da rua, porque se confundir ele com o ladrão, ele apanha também do mesmo jeito. Então, que país é esse? Onde um cantor de música sertaneja ganha milhões, sonega imposto, mas é ídolo. E nós, que trabalhamos honestamente, somos colocados numa vala comum que todo político calça 40. Então, eu quis aqui o salário reclusão, exatamente. O bandido tem esse direito. O vereador Lula Cabral quer usar a palavra e eu concedo. E peço aos colegas para ouvir, não o desabafo só da colega vereadora, mas o desabafo de uma mãe, de uma mulher preocupada com a situação dos meus filhos e dos filhos de vocês todos. Certo? Com a palavra, o vereador Lula Cabral. Muito obrigado, vereadora, presidente Sargento Neto. Eu acho que todos nós temos um pouco de contribuir com essa história, vereador Ivonete. Eu comprei uma caminhonete, no primeiro dia que parei ali na Praça da Bandeira, fui roubado o suporte. Parece que a Alexandre foi 2 dias depois. No mesmo local, ali na Praça da Bandeira. Aí, minha casa foi saqueada. Levaram, em média, as presas, joia, tudo. Faqueiro de casamento, de 40 anos, avaliado nos 40 a 50 mil reais. O que me indignou foi quando eu fui procurar para prestar a queixa, o cara disse, olha, o senhor vai prestar a queixa, não vai resolver. Agora, se falar com o bandido ali, ele resolve. O que me indignou foi isso, Neto. Eu disse, meu amigo, está encerrada a queixa, eu não vou dar queixa a ninguém. A lei está ali, você entra lá em casa, eu atiro. Quero nem conversa. Aí eu disse, olha, eu agora não adianta, não adianta. Nesse sistema que está, o cidadão não tem sua cidadania garantida. Eu fico solidário a você e vou dizer uma coisa, temos que reagir, arranjar um jeito de reagir.
através de documentos, de protestos na imprensa, e não é mostrar ao povo que não só porque está tocando a nós, não, é porque está tocando a todos. Todos os funcionários daqui, as pessoas que são todos acuados, estão todos acuados. Nós temos que reagir. Se você me perguntar, eu ainda não sei como, mas eu acho que deve ter um meio para a gente fazer. Muito obrigado. Eu acho que nós temos realmente que reagir, vereador Lula. Eu agradeço as suas palavras e a sua solidariedade. E eu gostaria de tocar num ponto que é essencial. Aqui nós vamos ter colegas candidatos a deputado federal. Nós temos aí 12 deputados federais no estado da Paraíba, que é quem cria as leis. Então, o primeiro processo é a mudança na lei. É o deputado deixar de se comprometer com a indústria de armas, de se comprometer com empresários e se comprometer com a população. Então, eu acho que é uma das primeiras coisas que nós devemos cobrar. Senadores e deputados são quem fazem as leis nesse país. E essas é que precisam ser mudadas e colocadas em prática. Começa por aí. E aí nós temos que fazer protestos. Aquela dona de casa que teve a sua bacia de roupa roubada do seu quintal, o morador do sítio que teve a sua galinha roubada, se juntar todo mundo e protestar. E protestar também na hora do voto. Não é? Quem faz as leis, como nós fazemos aqui, agora não temos o poder ainda de mudar as leis a nível nacional, então a gente pedir aos nossos, que nós vamos ter as nossas escolhas, né? Nós vamos ter os nossos candidatos e pedir para que eles tenham compromisso com a população. Depois que tiver compromisso com quem elegê-lo, as coisas mudam. As leis vão mudar, vão ser colocadas em prática. Então, eu agradeço a atenção de vocês e o tempo que eu daria 2 inscrições aí, mas quando eu cheguei, as inscrições do grande expediente já estava completa, eu usei o pequeno expediente e quero agradecer mais uma vez a solidariedade de todos, dizer que, além do susto, né, os bens materiais, o mais caro, no caso, o carro encontrado, fica a revolta, fica a raiva, fica o dia a dia desses adolescentes que nunca mais vão esquecer dessa passagem. E o pior é que todos estudam na FACIS e vão fazer o mesmo itinerário todos os dias, lembrando desse fato. E pedir, né, então, ao governo do Estado que tome providências em relação a essa questão. Nesse dia do caso do roubo do carro da minha filha, mais 4 carros foram roubados, num dia só, na cidade de Campina Grande. Certo? Eu não sei o destino dos outros, se já foram encontrados, porque eu nem procurei mais saber. Mas 4 carros. Ontem, a sobrinha de Pimentel teve o carro roubado. Nós temos aqui Renan, que teve o carro roubado e nunca foi encontrado. A minha vizinha, dona Neide, que é aposentada telefonista da Polícia Federal, teve o carro roubado na porta da casa, vizinha à minha casa, até hoje não foi encontrado. Quer dizer, dona Neide está fazendo terapia para esquecer e conseguir superar o susto. A minha filha, eu acredito, se continuar sem dormir, vai precisar da ajuda da terapia. Certo? Então, fazer um apelo. Certo? Eu tenho certeza que o secretário de Segurança do Estado tem filho, o governador tem filhos, né? Os deputados têm filhos, os cidadãos, de uma forma geral, a grande maioria são pais, e eu sei que nenhum deseja passar o que eu passei durante esse fim de semana, de agonia e de angústia, e também de muita, mas muita raiva. Muito obrigada. No pequeno expediente, por ordem de inscrição ainda, o vereador Pimentel e, em seguida, o vereador João Dantas. Senhores vereadores, senhora presidente, é bem capaz de aparecer um maluco
e dizer que nós só estamos falando em segurança porque fomos vítimas. Deve aparecer. Não é? Porque ninguém quase não vem aqui. Já teve um maluco que foi para o rádio dizer que os vereadores não se preocupavam com a insegurança da cidade. Com certeza, o vereador Lula, senhora presidente, vão dizer que falou aqui porque fomos vítimas. A semana passada, eu falei aqui sobre audiência de custódia. Semana passada. Que estava tudo invertido. E aqui está um exemplo. O judiciário pergunta ao bandido se as suas garantias foram respeitadas. Se ele não levou uma tapa, um empurrão. Se o policial falou gritando com ele, porque tem que dizer, pelo amor de Deus, dá licença, com licença, por favor, cidadão. Se aconteceu, meu Deus do céu, o policial vai preso, como aconteceu, eu estava lendo, quando um policial foi preso porque a OAB e os direitos humanos entrou contra esse policial, porque no Rio de Janeiro o bandido não queria botar as mãos na parede. Vereador Olímpio Oliveira. Você foi delegado, sabe. Que uma das garantias do policial, as mãos para ele não agredi-lo. Esse policial, esse bandido desse policial, bandido, foi preso. E o bandido, o cidadão bandido foi solto. Nessa audiência, está aí. Não foi nem perguntado se a filha da presidente e o rapaz foram agredidos. Para quê? É cidadão. Não é? Eu não sei como não entregaram o instrumento de trabalho do bandido, que é a moto e a arma. Não sei como não entregaram como material de trabalho. Material para o trabalho da bandidagem. Como já teve uma juíza em Minas Gerais, que mandou devolver o revólver, porque era o instrumento de trabalho do bandido. Meu Deus do céu. Como é que esse país vai? Para onde ele vai? Vai para a Venezuela. Eu acho que a gente podia fazer um caminhozinho para ir todo mundo para a Venezuela, porque já estava certo lá. É o que estão querendo fazer aqui no Brasil. Podia ir todo mundo já, acabava essa história, pronto. Por quê? Não tá para entender as coisas. Não tem como. A meio-dia, como diz a palavra do corriqueiro, né? Ao pingo do meio-dia, a minha sobrinha foi parada com um rapaz numa moto com um revólver, mandando parar e levou o carro. E, pai, ela deu graças a Deus ele não ter batido nela. E não ter levado, porque o outro queria levar. Então está dessa forma. O nosso país está dessa forma. E eu acho que o governo do Estado, segurança pública e o próprio judiciário tem que rever essa. E os nossos deputados federais e senadores. Vamos ser corretos. Só se faz as leis. Não é? Aí não, para ser vereador Alexandre, para ser bonzinho, não, porque as garantias constitucionais têm que ser dado. Aí o bandido hoje é que tem as garantias e o cidadão tem. Eu não quero nem dizer a palavra. Bom, vamos continuar falando, né? Porque diz que você não pode parar de falar, nem que seja um deserto. Eu vou concluir também com o segundo assunto. Eu vou pedir mais só 1 minuto ou 2, a senhora presidente. É que nós, já teve um colega que já fez isso aí, mas vamos insistir.
nós temos, enquanto eu vou pedir veemente a Sua Excelência, a presidência dessa casa, para esta casa, em nome dos vereadores que subscreverem, peço que todos não permita que abra as comportas de Boqueirão. Não, mas a água é de todos, é de todos. Mas o índice prudencial para Boqueirão abrir as comportas é 90 milhões de metros cúbicos d'água. Nós não temos nem 15% ainda. É uma irresponsabilidade, vereador João Dantas. Nós temos que entrar na justiça para que a ANA impeça essa abertura, vereador Lula Cabral. Impeça até que se alcance o mínimo de prudência. O mínimo, que é de 90 milhões de metros cúbicos d'água. Porque não estamos falando só de Campina Grande, não. Nós estamos falando de Campina, de mais outra Campina que está aqui todos os dias, e mais os mais de 20 municípios, e mais 20 que virão. Então, nós temos, que não fique só aqui nessa palavra, que nós pudéssemos falar com nossa procuradora e entrássemos na justiça para impedir, para que a ANA impeça, que a AESA faça essa loucura. Faça essa loucura. Então, é esse o nosso pedido. E eu fico aqui a pensar o que será desse país se continuar a fazer o inverso, a deixar o cidadão nas mãos da bandidagem, como está acontecendo, e os que podem defender, eu estou besta aqui, me desculpe a OAB, eu posso estar errado, eu posso estar, mas me desculpe. Eu não estou entendendo o que é mais garantia. Pode me chamar de burro, pode me chamar de ignorante, eu não sei mais o que é garantia para o cidadão. Um cara que já tem mortes, que já tem vários delitos, ele não pode botar as mãos na parede porque ele tem as garantias dele, Lula. Mas ele pode meter bala num pai de família e depois ser solto. O próximo inscrito é o vereador João Dantas. Senhora presidente, colegas vereadores, eu saúdo a todos na pessoa dos amigos Lula Cabral, do amigo Alexandre, Saulo Noronha, todos os presentes, os membros da mesa, meus cumprimentos aos funcionários da casa, aos assessores, à imprensa aqui presente, minha saudação aos que ocupam as nossas galerias na manhã de hoje, aos quais saúdo a pessoa do meu amigo Márcio, do meu amigo Tota, do meu amigo Papai Noel, que está aí, né, apaisando, né, aí está apaisando, né? E também Ricardão, né, que está ali, vestido de azul. O azul é a cor da sorte, né? Mas, né? Pois bem, senhora presidente, ontem mesmo, desta tribuna, também no pequeno expediente, eu me motivei, diante do drama passado por Vossa Excelência, a, em nome da casa, nos solidarizar com Vossa Excelência, com sua filhinha e com todos os seus familiares. Vivemos, sim, Márcio, um clima
de guerra. Você pega as estatísticas, Lula Cabral, dos que são mortos, vítimas do Estado Islâmico, e vê por ano quantos são mortos no Brasil, vítimas, sobretudo, de assaltos a mão armadas e a sequestros. Né? O Brasil é o 45º país do mundo com o maior número de presidiários. Quer dizer, nós temos aí 44 países no mundo onde, né, dispõe de mais presídio e, portanto, de mais presidiários do que o Brasil. 44. O país do mundo onde há mais presidiários é os Estados Unidos, país de primeiro mundo. E talvez ele seja país de primeiro mundo, Lula, exatamente por isso. Porque quando você vê falar em violência nos Estados Unidos, é um louco daquele que toma de uma arma em busca de notoriedade, né, que é uma doença psicótica, o que aconteceu com o assassino de John Lennon, né, lá em Fental Dakota, nos Estados Unidos. Ou quando há um atentado como os que têm ocorrido. Mas há segurança nos Estados Unidos, porque lá o cara é preso mesmo. Lá menino de 10, 11, 12 anos de idade vai para a cadeia. Tem menino de 13 anos condenado à prisão perpétua, porque matou um coleguinha. Sabe? Por quê? Porque lá os direitos humanos dos Estados Unidos só funcionam no Brasil. Funciona no Brasil. E nós temos, Sargento Neto, um aparato, uma infraestrutura de segurança no país que precisa ser redimensionada urgentemente. As polícias no Brasil precisam serem unificadas para acabar com os problemas de hierarquia, de ciúme da Polícia Civil com a Polícia Militar, de ciúme da Polícia Militar com a Polícia Federal, da Polícia Federal com a Polícia Penitenciária. Há uma verdadeira torre de Babel em meio a tudo isso. E em meio a todo esse turbilhão, essa torre de Babel, aí entra o lado humano, Lula. O lado humano. Através de quem entram os celulares nos presídios? Através de quem entram armas nos presídios, drogas nos presídios. Essas droguinhas que são pegas na passagem ali, na revista Ímpar, que dali é mão na roda, entendeu? Nós precisamos reestruturar. Nós temos um segmento no Brasil que vem sendo penalizado, vem sendo judicializado, e estão servindo de exemplo, e vem dando certo, que é a Lava Jato. Ontem mesmo foi preso, foi condenado a 6 anos de prisão, um deputado federal que esteve envolvido naquele escândalo das ambulâncias, há 12 anos atrás. Senador da República preso, ex-governador, ex-ministro, ex-chefe da Casa Civil, deputado federal, prefeito, vereadores, né? Quer dizer, a política está sendo a vitrine e é para ser mesmo. Agora que os outros poderes também. Os outros poderes também. Porque o Brasil, do jeito que vai, só um poder sendo fiscalizado, sendo penalizado, a balança fica uma bandeja para cima e a outra para baixo. Aí aquela figura da justiça, aquela taxa que ela tem no rosto, caracteriza, dá a interpretação exata do que ela seja. Né? Ela não vê o lado dela, por exemplo. Ela não olha para si. Né? Então é preciso que mudanças ocorram, mudanças na legislação mesmo. Eu me solidarizo com a presidente, que dos meus 5 filhos, eu tenho em casa, os 5 já foram assaltados. Teve um que foi sequestrado. De madrugada, ele com a namoradinha dele, estavam passeando pelo centro, assaltaram, levaram para o Morro do Urubu, deixaram a menina lá com outro lá, e ele veio com dinheiro para sacar no caixa eletrônico.
Tá vendo? Foi uma das maiores angústias que eu passei na minha vida. Na minha vida. E depois nós temos uma legislação caótica. Caótica, como é que você desarma um cidadão de um modo geral? Geral mesmo. Do advogado para baixo, ninguém pode ter uma arma. Por que é que um advogado inscrito na OAB não pode usar uma arma? Por que é que um comerciante que está dentro de sua empresa não pode ter uma arma lá no seu cofre? Por que é que na minha casa, na minha residência, onde é o meu lar inviolável, eu não posso ter uma arma para detonar um bandido que invade a minha casa e, em defesa da minha filha, eu não estoure-lhe os miolos? Isso tem que mudar. Tem que mudar. Isso que aconteceu com a filha de Ivonete, isso é revoltante. Isso é revoltante. Esse país precisa se reencontrar. No aspecto político, ele tá caminhando bem. Na questão da judicialização, contra a corrupção, essa luta da sociedade civil organizada, mas encampe também a sociedade civil organizada uma luta contra a bandidagem, contra o bandido que toma seu celular. As estatísticas, vereadora Ivonete Ludogério, desse país são totalmente falseadas. Que de 100 pessoas que perdem o seu celular por dia em Campina Grande, talvez 2 se dirijam a uma delegacia de polícia para abrir um boletim de ocorrência. Eu tenho casos aqui em Campina Grande que aconteceu comigo, com esse vereador aqui, que eu tenho vergonha de contar. Eu tenho vergonha de contar. Até mesmo porque o que eu vou contar vai parecer com uma generalidade. Toda generalidade é burra. Toda instituição tem o seu lado doce, tem o seu lado vigoroso, forte, sério, honrado, né? Mas tem um lado podre. Na política tem um lado podre, na polícia tem um lado podre, né? Na justiça tem um lado podre. Então, a sociedade civil brasileira tem que combater esses lados pútrefos, podres, né? Mal cheirosos, que existem infiltrados nas instituições. Essa é a verdade. Fica aqui a nossa solidariedade, Ivonete, né? E que Deus, né, dê força à sua filha, porque é difícil se livrar de um trauma como esse. Muito obrigado. O próximo inscrito é o vereador Sargento Neto. Não, desculpe, sargento. Encerrando o pequeno expediente, eu estou lendo o dia de ontem. É Abro Grande e é o sargento Neto que vai usar a palavra. Bom dia a todos. A quem cumprimento a todos os nossos visitantes que se encontram aqui hoje, a Ricardo e a toda a imprensa, nossos assessores, aos vereadores. E hoje, mais uma vez, né, eu subo nessa tribuna para falar mais uma vez, né, são vários temas, Lula, mas dentre eles irei começar falando sobre segurança, né, o que a presidente Ivonete Ludogério passou. Centenas de pessoas, milhares de pessoas passaram em nossa cidade, foram aí molestadas por criminosos. Aqui, ou você já foi assaltado, ou você conhece alguém que já foi molestado por criminosos. A verdade é essa. E quem não foi ainda, pode agradecer a Deus, porque é difícil hoje, em Campina Grande, você conhecer alguém que ainda não foi molestado por criminosos. Mas dizer também, né, que é um trabalho espinhoso, árduo, os que compõem a segurança pública, seja tanto policiais militares, policiais civis, guarda, até mesmo os guardas sofrem na pele, porque quando chega numa delegacia, ele tem que apresentar o criminoso, aquele que molestou a vítima, ele tem o direito garantido de fazer um exame de corpo de delito,
antes de ir para qualquer um dos presídios, seja ele no presídio Serrotão, na Máxima, ele só é recebido em presídios com aquele laudo na mão. Nenhum dos presídios de nossa cidade recebe um preso sem um exame de corpo de delito, Lula. Nenhum, não pode, é ilegal. E quem receber um preso dentro de nossa cidade, ele responderá criminalmente, pode inclusive até ser expulso ou responder por improbidade administrativa. Veja só como é difícil em nosso país a polícia trabalhar. Eu estava aqui escutando a presidente Ivonete Ludogério e alguns comentários em algumas redes sociais, né, porque as pessoas dizem só acharam o veículo, só acharam os pertences, porque era da presidente Ivonete Ludogério e era a esposa do deputado Manuel Ludogério. Veja só, as pessoas hoje, elas não acompanham de perto, mas também são centenas de pessoas que o que aconteceu com a presidente Ivonete Ludogério também acontece. Isso vai de classe A, classe B, classe C. Todos são tratados da mesma forma, Breno. Porque no momento em que houve esse delito, uma das pessoas tinha um smartphone, né, que tem um localizador. Inclusive, é muito fácil você chegar e detectar, mesmo que desligue, você vai saber a localização precisa de onde está esse objeto. Eu digo isso porque já vivenciei algumas ocorrências e nós conseguimos localizar, seja ele de uma pessoa rica, pobre, branco, preto, todos são tratados da mesma forma. É por isso que eu sempre digo, né, e questiono o governo do Estado, como seria bom, Breno, que nós pudéssemos trabalhar mais com a inteligência. Nós não precisaríamos aí de ter reforços federais, de ter tropas federais em nossa cidade, se ele realmente trabalhasse da forma que é para trabalhar, que é para ser tratado a segurança pública, e não posicionasse a favor da inversão de valores. Hoje nós temos aqui na Paraíba uma total inversão de valores. Outro dia nós fizemos aqui uma audiência pública para debater o Código de Processo Penal. Eu convidei os 12 deputados federais, igual a presidenta aqui falou, né, que nós devemos debater. Foi convidado os 12 deputados federais da bancada paraibana. Inclusive, nós temos aqui em Campina Grande alguns deles. Nenhum deles se fez presente ou justificou a sua ausência. Qual é o compromisso que esse pessoal, esses bonzinhos, têm com a sociedade? Nenhuma. Não tem nenhuma, porque se tivesse, estariam aqui. Porque quem tem o poder de modificar as leis não somos nós, são eles que estão lá. São eles que estão lá em Brasília. Eles têm o poder da caneta. Mas aí, nós estamos agora aqui num período pré-eleitoral, então agora vamos chegar aqui aos vereadores. Eu já me posicionei, né, vou continuar me posicionando, né, eu não apoiarei nenhum desses que estão aí. É um posicionamento meu, né, independentemente de qualquer coisa, não irei apoiar nenhum deles. Irei apoiar, sim, porque para você que é vereador, chegar na casa, né, de um amigo seu, de um amigo seu, e pedir voto para esse pessoal é muito difícil, e nós temos um nome a zelar. Então, eu procuro sempre zelar o meu nome, porque ninguém vai me ver na porta de ninguém pedindo voto para esse pessoal. Eu, de forma alguma, vou. Prefiro não pedir, prefiro não me expor. Mas o que me leva também essa tribuna hoje são as questões aí, né, como a presidente foi molestada, como dezenas e centenas de pessoas foram molestadas. Outro dia nós também tivemos aqui um debate, né, a revogação da lei do desarmamento. Algumas pessoas são contra, eu particularmente sou a favor. É uma opinião minha, mesmo sendo policial militar, mesmo trabalhando quase 20 anos de minha vida no serviço operacional, eu não sei o que é um birô, eu não sei o que é um ar-condicionado, eu só sei o que é uma moto da Rotan e uma viatura. Eu sei que o cidadão de bem, ele precisa ter o seu direito de defesa garantido. Eu sou totalmente a favor que seja revogado essa lei do desarmamento. Algumas pessoas, um minuto, Breno, para não perder o raciocínio, algumas pessoas às vezes acham, então virá, eu escutei alguns comentários de alguns jornalistas, então vai virar um bang-bang. Infelizmente que vire, mas que dê o direito do cidadão de bem se defender, porque hoje nós estamos sendo aí caçados por bandidos, estamos sendo aí exterminados por bandidos, sem sequer ter o direito de defesa.
do direito de defesa. Eu estava acompanhando outro dia uma reportagem de cerca de 30 anos atrás, em uma pequena cidade, onde tinha alguns bandidos invadindo residências, molestando a população, e naquela época o povo se armou e botou os bandidos para correr. A cidade estava dormindo de porta aberta. Então, bem, minha gente, dizer que o cidadão de bem não pode portar uma arma, infelizmente eu sou totalmente contra. Precisa sim, né? Ele precisa passar por um teste psicológico, ele precisa passar por um treinamento adequado e que lhe dê direito, porque hoje esses meliantes que molestaram, no caso, a filha da presidente Ivonete, imagina só se ela tivesse como reagir, que reaja, que se salve, né? Porque ela poderia ter sua vida ter sido ceifada, mesmo sem reagir. Então, ela teria o direito de defesa. E o bandido, quando sabe que ele vai bater numa rocha, ele pensa duas vezes. Agora, quando ele sabe que tem uma faca bem amolada para enfiar num pé de bananeira, ele gosta de um melãozinho bem molinho, né? E para bandido querer enfiar a faca num pezinho de bananeira, está aqui, ó. Não separo ela um minuto sequer. Vou para o banheiro, vou com ela. Se vou com minha família, vou com ela do lado, né? Já fui vítima também, já tentaram também, em outro tempo, me assaltar, e eles receberam o troco. Vieram de Pernambuco para cá, em outro tempo, né, e foi dada a resposta a ele, né, que Deus o levou, né, porque em Êxodo diz o seguinte, né, que se o ladrão for pego roubando, e se tiver seu sangue derramado, quem derramou não será o culpado. Então, que ele veio me roubar, teve o sangue derramado, então, que vá lá, né, para o seu lugar devido. Então, assim, o que nós queremos aqui é que o cidadão, ele tenha o seu direito de defesa. Primeiro o pastor Luciano Breno, que me pediu. Primeiro, parabéns a Vossa Excelência, que, desde que chegou a essa casa, tem levantado abordado esse assunto, que, na verdade, é um interesse de todos nós, né, que é a segurança pública, que, infelizmente, hoje o que nós temos é a total insegurança, né? Eu não sei, não sou, e aí Vossa Excelência tem o conhecimento de causa, porque é policial militar, mas outro dia eu estive no comando da polícia e falando exatamente sobre a questão da Feira Central, porque lá os feirantes gostariam que voltasse aquela modalidade de posto fixo, né, policial, que hoje não existe mais. E a resposta que eu tive da pessoa responsável disse o seguinte, que hoje a Polícia Militar não opera mais com posto policial, que nós chamávamos de posto policial, e que agora era apenas ronda, né? E aí, eu, particularmente, segundo ela, o posto policial seria uma falsa impressão de segurança. Eu, particularmente, embora não entenda, não concordo, porque eu acho que se você tem próximo ao local, como a Feira Central, né, você tem um posto de polícia, onde você pode, de imediato, né, é claro que esse posto ele tem que estar equipado com todos os equipamentos necessários para que o policial possa também, efetivamente, agir de imediato, mas eu acho que seria, na realidade, o que deveria se fazer. Então, tive essa resposta, saí de lá um pouco, digamos, decepcionado. Só para essa questão do desarmamento, confesso que, como pastor, eu tenho meus posicionamentos, mas prefiro não opinar. Mas só para Vossa Excelência entender, outro dia eu estava em casa, parece até cômico, e 2h da manhã, alguém bate no meu portão, batendo com bastante força. E eu acordei naquele desespero, porque, na verdade, lá em casa não tem arma, e eu fui até o portão com meu filho, e naquela hora perguntei o que era aquela pessoa queria, aquela pessoa fez uma voz de senhora, querendo que eu desse um cobertor e abrisse a porta de todo jeito. E eu disse, olha, eu não vou abrir a porta. Aí, lamentavelmente, ela insistiu em bater, e eu disse, olha, se você continuar batendo, eu vou chamar a polícia. Aí ela disse, pode chamar que demora demais. Foi essa a expressão que ela usou. E eu lembrei que eu tinha em casa, e aí a parte cômica do negócio, eu tinha em casa uma caixa daquelas pistolas de fogos.
E na hora me deu aquela ideia, peguei aquela pistola de fogos, acendi e estourei. E o camarada correu. Então, pelo menos o fogo, no mínimo, ninguém pode desarmar ninguém dos fogos, né? Tem que continuar com os fogos em casa. Pimentel, só mais um minutinho, presidente, eu vou concluir. Vereador, eu agradeço. O que nós temos que, acho que todo cidadão brasileiro tem que exigir aos nossos deputados federais e senadores, porque eu sou favorável também eu sou contra esse negócio de desarmamento. Tudo bem. Sou contra. Mas você tem que ter a sua defesa, você tem que defender a sua casa, a sua família. O Estado tem que lhe defender, mas também lhe dá condições de defesa. Né? Então, para que isso aconteça, para que o bandido tenha medo, vereador Sargento Neto, é que o cidadão do Brasil tem as mesmas garantias que tem o cidadão dos Estados Unidos. Se o bandido entrar na sua casa e você atirar nele e matar, você vai prestar um esclarecimento e pronto. Aqui, o cidadão vira bandido porque vai ser foragido da polícia. Então, o Brasil não dá ao cidadão o direito da defesa. Você está sendo roubado por um bandido em arma em punho, do seu carro, com sua família. Se você atirar nesse bandido, por defesa, você vai preso. A legislação tem que mudar. Por exemplo, hoje, me desculpe, pode me multar, mas meu neto, se eu for levar na escola, ele vai na frente. Vai na frente porque, se um bandido desse for me assaltar, eu, no mínimo, eu puxo ele pelo braço e levo. Para não acontecer como tantos que a criança fica atrás, o bandido não deixa nem você abrir a porta para levar a sua criança. Pode multar. Eu prefiro dar a garantia a meu neto. Se, por ser cidadão, eu tenho que receber essas penalidades, eu vou receber, sim, porque eu não vou deixar minha família desamparada. Agora, é preciso que os deputados federais e senadores tenham a coragem de enfrentar esses bandidos que estão lá também, certo? Como uma senadora que queria colocar um projeto de uma lei, uma emenda constitucional, para que isso que nós estamos falando aqui seja crime. Se você fosse reagir, já era tipificado como crime a reação. O cidadão teria que ser um cordeiro. E para ir para a morte, tranquilo, aceitando. É isso que a nossa legislação coloca para os cidadãos. Então, na hora que mudar, na hora que disser que o cidadão tem a garantia constitucional da defesa, eu quero ver um bandido entrar na sua casa, eu quero ver um bandido assaltar meio-dia no meio da rua com a arma e punho para tomar seu revólver ou matar a sua família. Eu duvido ele fazer isso, porque ele sabe que o cidadão vai meter-lhe bala também de volta. Exatamente. Em contrapartida, um minutinho só, nós estávamos falando aqui e nós tivemos aí, na última reunião do CONSEG, Lula, o juiz das execuções penais, doutor Gustavo Lira, que é um excelente juiz, foi o que ele falou. Ele disse, falando da audiência de custódia, que nós questionamos muito. O que é que está havendo? A falta de construção de mais presídios no estado da Paraíba, porque a audiência de custódia, ela está exclusivamente para garantir o direito daquele que comete crime. Mas, em contrapartida, alguns deles estão sendo liberados porque não tem presídios suficientes em nossa cidade, em nosso estado também. Então, assim, o governo do estado se comprometeu aí de construir mais presídios e que construa. E quem comete crime, se você está nas ruas para cometer crime, para molestar o cidadão de bem, então que vá para os presídios. Eu prefiro ver aí o presídio superlotado, e o cidadão de bem tranquilo em suas casas, do que aí ter essa audiência de custódia, liberando os presos e a população em pânico. Em pânico. A população hoje ela vive em pânico. Em contrapartida, aqueles que estão também trabalhando na segurança pública, é aquele mesmo ditado, está todo mundo enxugando o gelo hoje na segurança pública, não só da Paraíba, mas de todo o Brasil. Os policiais também se sentem muito desmotivados, Aldo Cabral, quando chega
em uma delegacia e sabe que em menos de 24 horas o que cometeu o delito ele tem que ser apresentado ao juiz plantonista para saber, para confirmar o flagrante delito. Ele tem que ser apresentado. Breno sabe disso. Ele não pode ir direto para o presídio, não, gente. Ele tem que ser apresentado à audiência de custódia. E lá o juiz determina, né, se ele revoga, né, ou se ele confirma. Se ele revogar, meu amigo, o cara vai para a rua. E muitos deles estão indo para as ruas porque nós temos um presídio do Serrotão que a capacidade é de 350 presos, nós temos mais de 1.000. Nós temos mais de 1.000. Então, assim, está havendo aí esse mutirão para liberar esse pessoal. Na audiência de custódia, o principal objetivo é analisar as condições da prisão. Ou seja, se qualquer meliante, na audiência de custódia, dizer que o policial o agrediu, é feito um procedimento enviado para o Ministério Público para averiguar como se procedeu à prisão e até mesmo, talvez, penalizar o policial por ter prendido aquele meliante. Esse aí é o prêmio que o nosso policial está recebendo. Aldo. Vereador Sargento Neto, agradeço pela parte, parabenizar por você trazer essa pauta para casa, que é tão importante, e já me consta também como vereador Antônio Alves Pimentel, que tem que mudar essa lei, porque é como, você bem sabe, eu moro no mutirão e sei realmente como é difícil para a polícia. Porque outro dia eu estava lá e tinha um pessoal lá no mutirão mesmo, fumando uma maconha assim, eu com os trabalhadores lá reclamando, disse, rapaz, não quer isso aqui não, porque vai prejudicar. Aí sabe o que ele disse? Disse, rapaz, eu faço aqui direto e não tem quem empate não. E assim eu também fiquei com medo. Fiquei andando, armado, mais ou menos uns 5 dias, que tira até o foco do trabalho do cara, porque o cara tem que se prevenir. É como bem você falou, e a gente só tem uma vida. Se a gente tivesse 2, o cara arriscava. Então, daqui uns dias aqui em Campinas, vai estar como em Pernambuco e outros cantos, Rio de Janeiro, que o cara mandou um vídeo para mim, que foi 2 ladrões roubaram numa padaria. Era 6 horas da manhã, estava abrindo a padaria. Aí foi roubar 2 ladrões, sabe, Neto? Em Pernambuco. Aí, quando estava roubando 2 ladrões, aí botando o pessoal, mandando deitar e os funcionários para dentro, aí chegou mais 2 para roubar. De novo, aí os 2 estavam com a arma na mão já e trocou bala, entre ladrão com ladrão. Daqui uns dias vai estar desse jeito aqui. Porque quando ele ia roubar, já tinha 2 roubando. 2 ladrões já estavam dentro da padaria roubando. Ladrão que rouba ladrão, e trocaram bala os 2. A outra segurança que nós temos é, se chegar na hora o outro ladrão, pode ser que mate, porque a gente não tem o direito de puxar nenhuma camisa dele. Se nós puxar, nós vai preso, nós vai pagar. Então, agradeço a você, Vossa Excelência, pela parte, e você tem um tema muito importante, que é bom para discutir para toda a sociedade. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço a parte, só para concluir, agora eu vou concluir mesmo, é que eu não poderia... Permito, doutor Lima, pois não. Se a presidente me autorizar, mas ela autoriza. Eu acredito que o tema é tão palpitante que essa casa ela tem que se inserir nesse debate. E eu ia ficar calado, mas, na verdade, esse tema, ele palpita no nosso sangue, palpita nos nossos projetos de ver uma sociedade mais tranquila, pelo menos com uma paz que se permita que você possa sair de casa para trabalhar, para estudar, sem ter o receio de ser molestado e também os seus filhos. Aproveito para me solidarizar com a presidente Ivonete. Eu, quando tomei conhecimento nas redes sociais, o caso já tinha sido praticamente resolvido, então não tinha muito o que se fazer. Mas, Sargento Neto, nas suas próprias palavras e na palavra do doutor Gustavo Lira, que eu escutei ontem uma entrevista com ele, a gente percebe como as nossas polícias são operosas, em que pese todas as dificuldades, os presídios estão lotados, em que pese toda a frouxidão da lei, toda a benevolência das leis, os presídios estão superlotados.
Quer dizer, as nossas polícias, elas têm dado as respostas, se não se antecipando aos fatos, mas pelo menos identificando e responsabilizando os culpados. Da mesma forma que o juiz ontem disse, e eu entendo ele perfeitamente, de que a obrigação da polícia é prender, né, e a obrigação do Poder Judiciário é avaliar se mantém preso ou solta, e que o trabalho da polícia se exaure na hora da prisão, a gente não pode deixar de registrar, porque às vezes se passa a sensação de que a nossa polícia não está dando conta do recado. Nós estamos indo além. Prova maior é de que os presídios estão superlotados, mesmo que a lei seja frouxa, mesmo com audiência de custódia, mesmo com toda a facilidade que se tem para você ficar na rua. Outro detalhe importante que eu gostaria de deixar registrado. Eu gostaria muito de fazer um desafio à bancada federal da Paraíba, que apresente à Paraíba, além dos discursos, qualquer projeto de emenda orçamentária destinando recursos para a construção de novos presídios da Paraíba. Ou, se não, destinando recursos para a construção de novos presídios, o desafio está lançado para qualquer recurso destinado para a área de segurança. Que é muito bom fazer discurso, mas não dá voto. Não dá voto construir presídio. Né? Eu ficaria contemplado se algum deputado federal, né, desmoralizasse a minha fala, dissesse, não, vereador Olímpio, o senhor está equivocado. Eu coloquei uma emenda individual de tantos milhões para a construção do presídio. Ficou claro na fala do doutor Gustavo Lira que o que está acontecendo hoje, o judiciário está sendo forçado a colocar na rua porque não tem onde prender. Exatamente. E quem é penalizado? O povo. Aí fica jogando a culpa na polícia, jogando a culpa no Ministério Público, jogando a culpa no juiz de direito. Né? Mas para onde a polícia, para onde essas autoridades irão mandar os presos? Os presídios não cabem mais. Não se constroem novas cadeias. E os políticos gostam de fazer discursos. Porque se quisesse minimamente ajudar, se colocaria emendas no orçamento da União para a construção de novos presídios. Muito obrigado pela oportunidade de fazer esse esclarecimento. É um desabafo também, eu que parabenizo o senhor por suas palavras, doutor Olímpio. Mas aí, só para concluir, agora eu irei concluir mesmo, não poderia deixar de subir nessa tribuna, sem falar que eu fui indagado em uma emissora de rádio de nossa cidade, procurando saber se eu era a favor ou não da liberação das comportas do açude Epitácio Pessoa para Cauã. E, em contrapartida, eu vi aqui o desabafo também de Pimentel, e dizer que eu sou a favor, sim. Dizer que sou a favor, que abra essas comportas, que libere água para os ribeirinhos, para as cidades que serão beneficiadas aí, porque a água é um bem comum, é um bem que Deus deixou na terra, e que manda, e quando manda, manda em abundância, e que nós que já passamos aí por uma seca devastadora, não podemos aqui, essa casa, ela não pode se opor à liberação dessa comporta. Então, já fica aqui a minha posição com relação à questão de abrir as comportas do açude Epitácio Pessoa, que hoje, pela manhã, amanheceu com 12,1 de sua capacidade. Graças a Deus, é muita água, nós temos água aí para dividir, como se fosse aí um copo de água para dividir para duas pessoas. Tem um lado que não quer, tem outro lado que não quer. Mas se os dois tomarem um copo d'água, dividindo ao meio, todos os dois passarão e passarão bem. Então, nós temos aí quase 50 milhões de metros cúbicos d'água, então vamos dividir sim, gente. Então eu peço aos companheiros que não se oponham à abertura dessa comporta, não entrem com uma ação em Ministério Público, vamos dividir a nossa água, é isso aí que eu peço a meus companheiros, porque nós estamos aqui, tem copo d'água para a gente beber aqui, ó, mas tem muita gente lá
que moram às margens do rio, né, esperando só ser abertas as comportas para matar a sede dos animais. Então, assim, é inadmissível que essa casa se posicione ao contrário. Eu sou a favor que possamos aí dividir água para Pernambuco, para Acauã, para todas as cidades, né, porque quando Deus abençoa, Ele abençoa verdadeiramente. Obrigado a todos. Senhora Presidente, aproveito para pedir, se possível, o prorrogamento do expediente para leitura dos requerimentos. Então, pedindo a prorrogação do expediente, porque ainda temos 2 inscritos, o vereador Alexandre do Sindicato e depois o vereador Galego do Leite do grande expediente. Encerrando o grande expediente, eu gostaria de convocar os colegas vereadores para uma reunião na presidência para tratar de um assunto que é de interesse da casa. 2 assuntos, aliás. Então, deixaremos a votação de requerimentos para amanhã. Passo a palavra a Alexandre, depois o vereador Galego do Leite, e eu gostaria que os que estivessem aqui no plenário fossem até o nosso gabinete para que a gente possa tratar de 2 assuntos que é de interesse da casa. Senhora Presidente, só solicitando a Vossa Excelência o mesmo tempo que fora concedido ao vereador Sargento Neto, já que vou tratar de um assunto que tem tudo a ver com o que foi debatido na manhã de hoje, já tinha preparado todo o material. Quero saudar, já que estamos falando de segurança pública, o presidente do Sindicato dos Vigilantes do Estado da Paraíba, que se encontra ali. Mensalmente nós nos encontramos, o Rubens, que é a segunda pessoa, o Gilvão, o Ricardo, que são do sindicato em Campina Grande. Mensalmente os companheiros vêm até Campina Grande para conversar com esse humilde criado deles. Quero pedir ao colega Ribamar que coloque, por gentileza, uma primeira imagem para que os meus colegas vereadores e os demais possam observar, de algo que compartilhamos nas nossas redes sociais há algum tempo atrás, vereadora presidente, e teve um número muito grande de visualizações e de compartilhamento. Então, Ribamar, você pode lançar aí apenas essa imagem, são alguns segundos apenas desse vídeo. É um vídeo onde um professor em uma escola pública, diga-se de passagem, não é em Campina Grande, ensina uma grande arte ou algo muito lindo para as nossas crianças, que é uma dessas músicas bem sensuais e se utilizam hoje por aí. Eu não sei se vai conseguir sair, Ribamar, mas se não sair também não tem, fica pelo menos a imagem. Está vendo, nas galerias também, um professor com algumas crianças de 3 a 6, 7 anos, ensinando a essas crianças quais. E alguém me pergunta por que será que a violência tem aumentado tanto no nosso país? Por que será que vivemos momentos tão difíceis no quesito segurança familiar, falta de respeito aos familiares, aos símbolos da pátria? Eu queria que Ribamar colocasse aí outras imagens que nós temos, que eu passei para Ribamar, sobre um grande evento que a Universidade Estadual da Paraíba está promovendo. Um evento espetacular, não sei se a imagem consegue abrir, vejam aí. O EPB oferta curso, o quê? O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil, nos campos de Campina e Guarabira. Mas nós temos outra imagem, foi distribuída lá, Ribamar, em toda a área do campo da Universidade Estadual. Vejam só. O golpe, vereador Pimentel, vamos lá. Isso aí está nas portas e no mural está aí. Vamos lá. Segunda e quarta, das 14 às 16, né, 40 vagas, certificação de 75 horas, inscrição. Temos outra, Ribamar, eu acho a última. Depois eu chego lá. Vamos mais à frente. É muito dinheiro na UEPB, não falta. Não é? Isso aí está no Instagram oficial
da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, vereador Pimentel. Aí você me pergunta por que, o que é que tem a ver as crianças dançando para esse convite da UEPB sobre o golpe de 2016. Eu pergunto aos senhores, qual o tanque de guerra que nós vimos em 2016, vereador Pimentel, nas ruas? As instituições pararam de funcionar, o Congresso foi fechado, essa casa foi fechada, nós deixamos de trabalhar ou legislar aqui em favor da população? Não. E eu vou conceder, me parece que o assunto que eu debato aqui não é tão importante quanto é o assunto do vereador Sargento Neto, porque o plenário quase está vazio, né? Não é tão importante o assunto que nós estamos debatendo pela ausência de alguns companheiros do plenário. Mas eu vou falar, naturalmente. Eu quero dizer qual o mal que nós estamos vivendo nesses últimos dias, vereador Álvaro Farias, Janduí, vereador Lula Cabral. É o mal diabólico dessa esquerda do inferno, esse lixo que o diabo implantou em nosso país. Satanás se apoderou do Congresso Nacional com um lixo da esquerda no Senado, que tem tentado destruir a família brasileira, ou não é? O governador vem hoje para Campina para anunciar o centro de convivência LGBT. Nos falta segurança. Esse professor que aí está dando essas aulinhas bonitinhas para as crianças, e 97 pessoas disseram aqui no meu Face que é contrário, e mais 19 pessoas compartilharam esse vídeo, dizendo que também não concorda com essa ação, vereador Sargento Neto. É o que está nos levando a essas desgraças que temos visto na família brasileira. Esse mal chamado esquerda entrou em todas as instituições, corroeu as instituições, tem acabado com a família. Bandido tem que ser tratado com a pão de ló, com sabonete Jones, com travesseiro de pele de lã, ou de lã. Mas o cidadão de bem tem que ser tratado no chicote. Esse lixo da esquerda obriga uma instituição como a OAB criticar a ação do Exército dos Morros do Rio de Janeiro, porque vai quebrar a democracia. Nunca abrir a boca para criticar a violência, para dar sugestões, mas o Exército está lá. O general está agindo, temos que fiscalizar. Olha a frase é bonita, né? Temos que fiscalizar para que os direitos humanos não sejam quebrados. Lindo, né, vereador Sargento? Não é bonito, né, o tom? O discurso é bonito. O discurso é belíssimo, mas a realidade é outra. Aí nós estamos com as nossas instituições corrompidas por essa esquerda perversa, maldosa, instituída nos porões do inferno, diga-se de passagem, aonde um dos lemas é destruir a família, acabar com a religião, com a fé em Deus. E querem que nós apoiamos essa situação. Eu assistia, e cabe a essa casa até fazer solicitar de um vereador da cidade do Crato, no Ceará, salvo engano, exatamente, que ele, na semana passada, na TV Diário, dizia, na discussão sobre a famigerada identidade de gêneros no plano municipal de educação, nós tínhamos aceitado. Aqui não. Aqui nós quebramos isso com o apoio do vereador presidente Pimentel, a vereadora Ivonete do Jeito, que à época era líder aqui da maioria nessa casa, do próprio vereador Olímpio Oliveira. Nós não permitimos que esse mal passasse na estrutura da educação do município. Vem uma entidade como a UEPB, que tinha até o meu respeito, mas adotou agora que homem pode usar banheiro de mulher, mulher pode usar banheiro de homem, basta só usar um brinco. Você se define onde você quer, você usa o que você quiser. Aí vem agora com o dinheiro da UEPB, e dizem que estão de pires na mão, e ontem eu ouvi o reitor falar, praticamente defendendo o governo do Estado, dizendo que a UEPB não se preparou e achou que tudo era mil maravilhas.
Então, gastaram demais. Ontem eu ouvi o reitor falar justamente sobre isso. Então, vereador Lula Cabral, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Praze os céus. Concedo já a oportunidade ao vereador Pimentel, com certeza vai enriquecer o nosso debate. Praze os céus, Deus nos livre de que essa esquerda maldosa tenha espaço de crescer novamente em nosso país, porque nós vamos estar praticamente sentenciado ao descaso e à baderna total. Eu concedo uma parte ao vereador Pimentel pela idade, logo em seguida ao senhor é mais jovem, vereador Lula Cabral. Muito obrigado. Vossa Excelência me permite. Muito obrigado. Vereador Alexandre, que pena que a galeria está quase sem ninguém. Mas eu estou chegando à conclusão que o governador tem razão. O doutor governador Majestade Ricardo Coutinho tem razão quando diz que a UEPB tem dinheiro de sobra. Por que criar um curso de extensão para falar sobre uma coisa que não aconteceu? Golpe de 2016. Que golpe? O vice que assumiu foi apresentado pela ex-presidente Dilma como a pessoa mais honesta, tem vídeo aí, mais honesta do mundo. Foi apresentado por quem? Pela candidata a presidente. Quer dizer, se ela saísse, ele era a pessoa deles, do PT, do PMDB, do que seja o que for. Não houve golpe. Não houve golpe. Esse curso é para dar dinheiro a professor que não quer dar aula, que está, né? Para dar mais um dinheirinho e gastar o dinheiro da universidade. Eu agora, eu peço 1000 desculpas ao governador Ricardo Coutinho por ter falado aqui pela UEPB. O UEPB tem dinheiro de sobra, pai, de sobra. Tudo foi conversa fiada. Que a UEPB não tinha dinheiro, o vereador Lula Cabral. Tudo conversa fiada. O governador tem razão. Parabéns, governador Ricardo Coutinho. Bota esses cabas no eixo. Não é? Bota esses cabas no eixo. Graças a Deus, vereador Alexandre, e parabéns por trazer esse assunto. Nós temos que trazer todo dia mesmo. Graças a Deus, os alunos das universidades e das escolas estão reagindo. Eu vi um vídeo ontem que me arrepiou. Eu vou concluir. Me arrepiou, vereador. Um monte de professor que não dá mais aula, recebe, mas não dá mais aula, aí contrata aqueles, né, aqueles agregados lá. Aí vai para as salas de aula falar, né, do golpe, falar disso aí, que o governo, que não cheguei lá, e o pessoal está se levantando contra isso, mandando eles ir para a Venezuela, que é o que eles defendem, a bandidagem. Essa bandidagem, está defendendo. Manda para a Venezuela, vai para lá, aqui é ruim de viver, vai para a Venezuela. Né? E os alunos estão reagindo, e botou para fora, no grito. Né? Usando o dinheiro público para querer fazer revoluçãozinha, né, desse tipo. Eu soube, inclusive, vereador Alexandre, senhora presidente, senhores vereadores, que o Conselho de Educação do nosso município vai querer analisar, avaliar os nossos projetos sobre as ideologias de gênero. Porque... Né? Ainda bem que nós já ouvimos a fala do nosso líder, João Nando. Então, eu quero, inclusive, pedir aqui para que coloque em pauta, né, a discussão para nós votarmos. Porque o Estado da Paraíba todinho está votando já. É claro. O Brasil todinho já está votando. A gente não pode deixar que esse esquerda aqui, quando está falando com o vereador João Danta aqui, a esquerda, antigamente, que eu conheci, era defender esse país, não é? Defendia o cidadão. Essa esquerda que está aí, eu não conheço, não. Essa esquerda? Não. Aí que defenda a Venezuela, matando de fome, matando o povo na rua, como tem vídeo.
Essa esquerda que está aqui eu não conheço não. Então, eu soube que o conselho está... Nós temos que trazer para aqui. O projeto é aqui, a lei é aqui, defende a família, e isso é que incomoda. E muito. Isso é que incomoda hoje, é a defesa da família. Obrigado, vereador. Vereador Lula Cabral. Vereador Alexandre Sindicato, primeiro eu quero lhe parabenizar pela defesa competente que Vossa Excelência faz em relação ao tema. Agora, tratar nós que não concordamos de esquerda, eu acho que está errado. A esquerda que eu conheci era outra. É a esquerda que nós defendemos em 64, quando era no Colégio Estadual da Prata, que tinha outros objetivos, que tinha outros princípios, e que nós defendíamos com nacionalidade. Eu acho que Pimentel, João Dantas, que sempre foi ativista, professor Olímpio, todos esses são e serão sempre defensores da família. Nós temos aqui pessoas, todos formadores de opinião. Agora, a família, ela tem que ser preservada, não importa a sua crença religiosa. Né? Quer dizer, nós não podemos misturar uma coisa com outra. Eu sugiro que esse debate depois se estenda para a gente enriquecer, né? E que a gente chegue lá na frente a um denominador comum que seja, no mínimo, um documento assinado por nós todos. Concordo plenamente. Existe na casa alguns projetos de nossa autoria, do vereador Pimentel também, nessa mesma linha de defesa da família, vereador e líder João Dantas, Vossa Excelência, e já se pronunciou que é contra qualquer ato que chegue a essa casa, e o prefeito Romero sempre tem dito que é um dos defensores da família, pastor Luciano Breno. Nós tratarmos aqui, nessa manhã, de que esse sistema de esquerda infiltrou-se no meio da educação, no meio das instituições, para tentar nos levar à situação que nós já estamos hoje, da falta de respeito. Antigamente, nas escolas, se cantava o hino nacional, antes de entrar, hoje não. Hoje pega crianças de 5, 6 anos, vereador Renan Maracajá, e bota essas crianças para dançar músicas sensuais. Crianças perdendo as suas infâncias por conta de movimentos como esse. Ontem eu via a hipocrisia desse povo da TV Globo aí, faça um vídeo e nos mande do Brasil que você quer. Aquilo não é nada mais, nada menos de tentar desqualificar a classe política e as instituições. Deveriam pedir aos atores da Globo para fazer um vídeo dizendo, faça um vídeo dizendo onde é que eu compro a cocaína, porque eu visto roupa branca, vou para as ruas pedir a paz, mas, no entanto, eles patrocinam e mantêm as estruturas do tráfico funcionando no Rio de Janeiro, porque boa parte são viciados, ou eu estou mentindo? Mantendo, financiando o tráfico. Aí faça um vídeo. Vamos fazer um vídeo dos hospitais do Rio de Janeiro. Vamos fazer um vídeo dos impostos que a TV do mal, que eu sempre digo que a TV do mal não paga seus impostos, devedora de milhões, e não tem governo que tenha coragem de enfrentar isso, porque tem medo deles. Tem medo deles. Aí pousam de bom, né? Fazem ações sociais por aí, já percebeu? Tem medo deles. Fazem ação social, né? Cria o Criança Esperança, e de esperança não tem nada. Não tem nada disso. E a classe política se acovarda diante disso, porque nós não podemos e não temos, em muitos casos, nos acovardando, porque não podemos criticar o judiciário. Olha, não você é político, mas não fale mal de juiz nem de promotor. Você é político, não critica o judiciário, é um perigo. Não podemos criticar ninguém. Achamos ruim quando a polícia militar ou a polícia civil dá uma tapa no marginal. Os direitos humanos defendem a todos,
Mas o mal desse país não está na classe política, o mal desse país não está na polícia, não está no legislativo, não está no judiciário. O mal desse país está na degradação moral da qual o vereador João Dantas, ele vem sendo jogado diariamente por parte de alguns segmentos, principalmente desse segmento que eu volto a dizer para encerrar minha fala, movimento do mal, criado nos porões do inferno, que é a esquerda brasileira. O vereador Galego do Leite vai precisar se ausentar e não vai usar o grande expediente. Como hoje a gente ultrapassou todos os minutos, eu vou encerrar o grande expediente, pedindo ao nosso secretário Sargento Neto para ler uma justificativa, não é uma justificativa de ausência, é uma licença de 30 dias do vereador Saulo Germano e as atas para aprovação. E logo após nos reuniremos os vereadores no gabinete da presidência. Justificativa de ausência, prezada presidente. Vimos pelo presente informar e justificar a ausência do vereador Saulo Germano, considerando que o mesmo encontra-se em total e absoluto repouso no período de tratamento até o término do atestado. Considerando que tal afastamento dar-se a partir do dia 23 de fevereiro de 2018, com atestado número 44, com o portador de identidade CID K73, solicitado pelo doutor Alcenor A. Castelo Branco, escrito no CRM número 4286 da Paraíba, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, 23 de fevereiro de 2018, assessoria do vereador Saulo Germano. Eu gostaria de que fosse lidas as atas para a gente votar. Sargento Neto com a palavra. Eu tinha esquecido, só agradecer a presença aí dos 18 cidadãos que se encontram aí em nosso plenário, que sejam bem-vindos, que nós estávamos falando aqui que tinha pouco, mas que tem muita gente hoje, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Ata da 5ª Sessão Legislativa Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, em 22 de fevereiro de 2018. Ata da primeira audiência pública da 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande, Casa Félix Araújo, em 22 de fevereiro de 2018. Lida, senhora presidente. Em votação as atas, aprovadas por unanimidade pelos presentes, encerrando a sessão, abrimos, não havendo matérias na ordem do dia, abrimos explicações pessoais, não tendo nenhum inscrito, convoco os vereadores para a nossa reunião no gabinete da presidência. Bom dia a todos.